Olá, eu sou a Sumika, sou médica geriatra, fundadora da Cook Geriatria e hoje está aqui meu amigo Dr. Cláudio Cauano. Ele é médico ortopedista pela Unifesp e especialista em medicina regenerativa pela Unicamp. E hoje ele veio aqui para falar sobre uma condição que é muito comum nos idosos, que são as artroses. Então ele, como especialista em ortopedia, vai nos ajudar a entender as artroses de alguns segmentos do corpo. Cláudio, conta pra gente, na tua experiência, o que você mais trata em termos de artrose? Bom, em relação à artrose, né, é muito comum nós pegarmos pacientes mais idosos, né, principalmente mulheres pós-menopausadas, que têm uma incidência 2 vezes maior de artrose do que em homens, né? Então, existe uma vertente relacionada a uma teoria hormonal, né? Mas não é só, além disso, tem os fatores genéticos, traumas prévios que podem desencadear também a artrose, né? A artrose nada mais é que um desgaste, né? Uma degeneração das articulações, né, com perda da cartilagem, principalmente, né, e degeneração de outros tecidos, né, desde a parte óssea e partes moles também. Os mais comuns que aparecem na procura do ortopedista são a artrose de joelho, quadril e coluna também, né? Mas qualquer articulação pode ter um desgaste, né, da cartilagem. Com relação ao tipo de tratamento, existem diversos tipos de tratamentos, né? Depende da fase onde o paciente se encontra, né? Então existem pacientes que têm algumas artrites inflamatórias, autoimunes, que precisam ser tratadas previamente, né? Nós temos uma classificação também, né, das artroses, né? Então, assim, desde leve, moderado, grave, né? Então, dependendo do estágio onde a artrose se encontra, né, nós temos um tipo de tratamento mais eficaz que para melhorar a dor, a função do paciente, principalmente, né? Que legal, Cláudio. Então a gente vai falar bastante sobre tratamento. Você é um dos grandes especialistas com uma ampla variedade de possibilidades de tratamento, mas eu queria saber uma coisa, que sintomas a gente tem na artrose, né, Cláudio? Tem gente que tem artrose sem ter sintoma? Tem pacientes com artrose, né, já tem alguns sinais de desgaste articular e não tem sintoma nenhum, né? Então, assim, geralmente são os pacientes que têm uma atividade física mais frequente, né? Então, se eles mantêm um fortalecimento muscular, tem algum esporte, né? Então, às vezes, mesmo que no exame radiológico, né, a gente veja que tem algum sinal de artrose, mas sintomaticamente o paciente não tem nada, então a gente faz só o acompanhamento, né? Eu sempre falo que, assim, o tratamento é de acordo com o sintoma do paciente, não pelo exame de imagem, né? Olha que informação interessantíssima, né? Só o fato de se exercitar, você pode até não desenvolver sintomas da artrose e não precisa tratar de maneira objetiva para isso, né? O próprio exercício, né, ele ajuda a produzir algumas citocinas anti-inflamatórias, né, melhora a musculatura, né, melhora a massa óssea, ele também muda a parte intestinal também do paciente, né? Então, assim, a flora intestinal, que ele está relacionada também à produção, às vezes, de algumas citocinas inflamatórias. Então, tudo isso daí é um fator que ajuda bastante a melhorar a artrose e as dores, né? As limitações funcionais que podem causar, né, do desgaste articular. Olha que interessante. Então, se exercitar é um tratamento, né? É um tratamento. É um tratamento importante, é uma das bases do tratamento. Se você não fizer uma atividade física, né, principalmente de fortalecimento e alongamento, né, isso não tem jeito, é para o resto da vida, né, que nós temos que manter o corpo em atividade, senão vai enferrujando, não tem jeito. Verdade, Cláudio. E quando a pessoa tem sim sintomas, como é que eles costumam ser? Os pacientes sintomas, primeira coisa é dor, né? Então, assim, pode ser uma dor pontual ou intermitente, né?
ou mesmo existem pacientes que vêm com uma dor contínua, né? Junto a isso, uma limitação de arco de movimento, né? Então começa a restringir um pouco a mobilidade do paciente, né? E isso a longo prazo pode ser reduzido também, principalmente assim, a perda de função ou alguma deformidade que venha a apresentar também, né? Então, dependendo do desgaste, né, ele pode, a médio e longo prazo, evoluir com uma deformidade, né? É mais evidente que nós conseguimos perceber assim nos membros inferiores, principalmente joelhos. Então, a gente vê aquele joelho arqueado ou joelho em X, né? Então, isso daí é um sinal que já tem uma artrose, um desgaste mais acentuado, né? Verdade, Cláudio. E uma vez que a pessoa tem sintomas, né, vai ser muito mais óbvia a procura por um ortopedista, né? E a gente estava conversando como hoje em dia a gente tem opções de tratamento, né? Eu queria começar com a tua experiência em tratamentos para artrose que não envolvem a parte cirúrgica, evitar a cirurgia. A parte de tratamento conservador, que a gente chama, né, ou procedimentos minimamente invasivos, né, iniciando pela medicação, né, via oral, né, métodos físicos, né, fisioterapia, todos esses ajudam. Mas principalmente hoje em dia tem muito avanço em tratamento com infiltrações, bloqueios, né, então assim, as infiltrações, existem diversas medicações que ajudam, né? A proloterapia, que é um tratamento já muito antigo, que vem, né, tem bastante efeito nas artroses. O ácido hialurônico, né? Biológicos, né? Dentre os biológicos nós temos o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que existe já trabalhos de meta-análise nível 1 de evidência, mostrando que ele tem um efeito superior até que o ácido hialurônico e outras medicações, né? O plasma rico em plaquetas, ele é retirado o sangue periférico, né? E a gente separa depois de algumas centrifugações somente a parte onde tem as plaquetas com fatores de crescimento, né? Então isso daí ele estimula muito a recuperação da articulação. Outros biológicos que existem é o aspirado de medula óssea, né, que a gente retira da bacia, né, principalmente que é onde tem a maior concentração de fatores, né, que pode ser concentrado ou não também, né. Ele também, vamos dizer assim, que ele é um PRP+, né, ele tem uma quantidade, uma concentração de fatores maiores até do que o PRP. Um outro tratamento também minimamente invasivo, né, são os tratamentos com bloqueio de nervo periférico, né, principalmente das articulações do quadril, joelho e coluna, que nós podemos estar utilizando desde medicações, né, ou até uma radiofrequência, que pode ser contínua, né, refrigerada ou pulsada, né, então que vai neuromodular, né, essa região, o nervo dessa região, e vai restringir, diminuir a dor, né, permitindo uma reabilitação melhor do paciente, né. Todos esses procedimentos, né, minimamente invasivos, né, são feitos por agulhas ou cânulas de bloqueio, né, que não precisa de incisão, nada, e principalmente o mais importante é a utilização de algum método de imagem, desde ultrassom ou radioscopia, né, para poder atingir o local certo, né. Senão, os procedimentos que não se utilizam esses métodos de imagem, às vezes a gente fica na dúvida se realmente acertou o local adequado, né. Então é sempre importante utilizar o ultrassom, a radioscopia, para estar infiltrando ou fazendo bloqueio no local certinho, né. Inclusive isso vai de encontro com uma conversa que a gente estava tendo, como é importante e como tem sido marcante a ortopedia e a sua evolução em termos de precisão, né? É uma área em que a gente vê avanços tecnológicos notáveis que tem beneficiado tanto esses tratamentos minimamente invasivos, então precisam de uma agulha ou de um catéter muito pequeno,
e até as próprias cirurgias. E é sobre isso que eu queria falar um pouco agora, Cláudio, das técnicas cirúrgicas. O que você tem visto de novo e o que a gente tem no mercado aí? Bom, das técnicas cirúrgicas para artrose, né? Principalmente existem os procedimentos mais simples, às vezes umas artroscopias para tentar dar uma amenizada no desgaste, mas quando se passa para o procedimento cirúrgico, geralmente a indicação é fazer uma artroplastia, né? Uma prótese, por exemplo, né? Assim, tanto em termos de tecnologia, hoje em dia tem um avanço muito grande, né? Recentemente eu já fui certificado para fazer cirurgia com robô, né? Então, assim, a prótese de joelho, prótese de quadril, hoje em dia existe um robô muito preciso, né? Que ele permite você fazer o procedimento mais rápido e com mais segurança, né? Então, tanto da parte do quadril quanto do joelho, né? Com mínimas lesões de partes moles, né? Então isso daí você tem um avanço maior. Antigamente, vamos dizer, há pouco tempo atrás, né, o instrumental que nós utilizamos, assim, eles são instrumentais bons, mas não tão precisos quanto o robô. Outro tipo de tecnologia que existe, que está vindo para o Brasil, né, provavelmente ano que vem, é uma tecnologia para prótese também, né, com realidade virtual aumentada, né? Então é um óculos 4D que permite você enxergar também através desse óculos, né, onde você precisa fazer os cortes adequados aí para fazer a cirurgia da prótese, né? Então o avanço tecnológico vem sempre para estar ajudando, né? Bom, e é impressionante como o avanço é grande e como isso beneficia o paciente idoso, né, Cláudio? Isso que a gente estava conversando. E queria que você comentasse, então, que impressão que beneficia o idoso, essa tecnologia toda? Eu acho que o que beneficia mais, assim, principalmente o paciente, né, lógico, né, é o resultado pós-operatório, né? O paciente tem menos dor, tem menos sangramento, a reabilitação é mais precoce, né? Exige menos tempo de internação hospitalar, né? Então, tudo isso daí, se você for somar, né, a evolução é muito grande. O paciente que às vezes precisava de 3, 4 meses para ter uma boa reabilitação, hoje em dia com essa tecnologia se reduz para menos de 2 meses, 1 mês, né? Então, tem paciente que já chega no consultório já deambulando sem o auxílio de andador, né? É lógico que ainda não recomendamos isso, mas tem paciente que já chega sem. Olha que incrível, né? E outra possibilidade que a gente ganha, os pacientes que a gente imaginou que talvez não fosse possível operar, a gente ficasse na dúvida, porque a gente tem recursos tecnológicos que machuquem menos, assim por dizer, né? Que causem menos ferimentos, que tragam uma melhor recuperação. A gente também às vezes ganha mais coragem para que esse paciente seja operado, né? Eu acredito que sim, porque além da melhora da precisão da cirurgia, né, você tem uma redução do tempo cirúrgico também, né? Então, assim, menos tempo de cirurgia e menos sangramento. Então, tudo isso eu acredito que para pacientes que têm, às vezes, alguma comorbidade, né, alguma doença que possa interferir, né, em relação a isso, tem a parte de coagulação alterada, a parte cardíaca alterada, né, que não pode receber muita anestesia, então isso daí ele se beneficia bastante com esse tipo de procedimento mais rápido, né, e seguro. O paciente que tem um pouco de artrose, né, a ideia é tentar preservar para não chegar no ponto de precisar de uma cirurgia, né, de prótese, por exemplo, né? Então, nessas situações, manter a atividade física de fortalecimento muscular, né? Tomar cuidado com a sobrecarga, né? Então, é o peso do próprio corpo, né? Então, assim, se engordar demais também vai sobrecarregar as articulações, né? Dos membros inferiores, da lombar, né? E manter principalmente, assim, o que nós falamos de atividade física não é fazer
uma vez por semana, 2 vezes por semana, é manter uma atividade física frequente, constante. Então, todo dia um pouco, né? Mas quanto mais fizer em relação à melhora da qualidade de vida aí a longo prazo, é melhor. E o fortalecimento que é o mais importante, musculação mesmo. Tem que ter carga, exercício resistido, que pode ser desde musculação, atividade dentro d'água, né? Exercício com elástico, mas tem que ter uma resistência para você ganhar força, né? Cláudio, eu queria te perguntar especificamente sobre a alimentação. Tem como a gente se alimentar de uma maneira que nos proteja da artrose? Com relação à alimentação, existem sim o que nós podemos mudar para tentar melhorar a parte da artrose, né? Então, existem alguns alimentos inflamatórios que são considerados inflamatórios, principalmente lactose, né? Em orientais, pacientes que têm intolerância à lactose, intolerância ao glúten, né? Açúcar refinado, embutidos. Todos esses alimentos, eles causam uma inflamação metabólica sistêmica, né, que acabam agredindo as articulações. Então, tem paciente que, reduzindo 80%, né, do consumo, né, desses alimentos, eles já relatam melhora, né, do quadro de dor, né, e às vezes a gente nem precisa entrar com algumas medicações mesmo, né. Existem algumas suplementações que ajudam, né, também, e a indicação vai variar de paciente para paciente, né. Outro fator que é importante também, né, é a gordura, né? A gordura hoje em dia ele é extremamente, ele acaba virando um sistema praticamente hormonal aí que ele secreta muitas substâncias, né, inflamatórias. Então, você pega paciente que tem muita gordura, né, no corpo, ele vai, dificilmente ele consegue estar melhorando as dores por completo. A gente melhora por um tempo, mas se não tirar um pouco mais desse processo inflamatório que a gordura gera, resistência periférica à insulina e tudo mais, né, essa dor tende a persistir. Perfeito. Cláudio, quanta coisa incrível você trouxe, né? Desde como prevenir, como ficar longe de medicamentos e até de cirurgias, até se precisar da cirurgia, o que a gente tem de mais moderno, o que tem de melhor. Então, te agradeço por trazer tanta informação boa pra gente. Eu que agradeço pelo convite. Que bom que você está aqui. E a gente da GOK Geriatria está à disposição para você mandar perguntas. Se você quiser perguntar alguma coisa, a gente sempre está em contato, né, Cláudio? Sim. E a gente pode, então, manter vocês atualizados. Se tiver algum assunto dentro do que a gente falou que você queira saber mais, também comenta. E se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém que você conhece, encaminha e curte esse vídeo. Obrigada pela sua companhia, um beijo e até a próxima.